Olá, você tem dificuldade em distinguir quando usar as letras S ou Z e acaba trocando-as com frequência? Não se preocupe, nesse estudo será possível descobrir de maneira simples e muito fácil quando utilizar S ou Z nas palavras sem errar. Estamos no canal Alice no País da Gramática e quero ajudá-lo a se sair muito bem nos conteúdos da nossa língua. O uso de SZ podem gerar várias dúvidas, especialmente porque existem algumas palavras que devem ser escritas com S, mas têm o som de Z. É o caso de crise, aviso, empresa, raposa. Por isso, vou te dar uma dica muito importante. Reserve um tempinho do seu dia para ler, pois isso fará uma grande diferença em seu aprendizado. Porque se você não ler com frequência, essa confusão do uso do S ou Z pode se agravar. Por isso, o hábito da leitura é muito importante. Além disso, existem algumas regras essenciais que com certeza também ajudará você na hora da dúvida de quando usar S ou Z. Quando usar S? Por exemplo, nas palavras derivadas de outra que contenham S no radical. Veja, a palavra alisado deve ser escrita com S, por ser derivada de liso, que também contém S. Outro exemplo, asinha deve ser escrita com S, por ser derivada de S. Frasal é derivada de frase, que é escrita com S. Pesado é escrito com S. Por quê? Porque peso é o radical e é escrito com S. É mais uma situação em que devemos usar o S nos sufixos es e esa, em caso de palavras que indicam origem, nacionalidade ou título. Veja, escocês, burguês, polonês, freguês, português são escritos com S. O mesmo acontece com escocesa, burguesa, polonesa, freguesa e portuguesa. Então você já sabe, sempre que encontrar ex ou exa em relação à nacionalidade, origem ou título, a palavra deve ser escrita com S. Muito fácil, não é? Vamos continuar com mais um emprego do S. Devemos usar o S depois de ditongo. Lembrando que ditongo é o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba. Se você quiser saber mais sobre ditongos, temos nesse canal um vídeo muito interessante que fala de ditongo, tritongo e hiato. E voltando ao nosso estudo, vamos ver aí o S depois do ditongo nas palavras coisa, fazão, maisena, neusa, repouso. E também devemos usar S nas palavras que decorrem da conjugação dos verbos por e querer. Exemplos da conjugação do verbo por. Eu pus, se eu pusesse. E agora exemplos da conjugação do verbo querer. Quando eu quiser, eles quiseram, se eu quisesse. É mais uma regrinha sobre o uso do S. Devemos usar S nos sufixos osa e oso, que formam adjetivo. Por exemplo, sufixo osa, majestosa, glamourosa, ansiosa, presunçosa. Olha agora o sufixo nas palavrinhas que terminam em oso: ansioso, presunçoso, pretensioso, prazeroso. Então você já sabe, em palavras com esses sufixos, usamos sempre S.
E mais uma regrinha de quando usar o S. Em palavras terminadas em esa, isa, ose, isa, ase e ese. Por exemplo, francesa, burguesa e camponesa terminam em esa. Poetisa, profetiza e Heloísa terminam em isa. Escoliose, lactose, virose terminam em ose. Crise, análise, reprise terminam em ise. Frase, quase, crase e base terminam em ase. Catequese, hipótese e tese. Então, tome muito cuidado com essas terminações. Você deve usar S. E mais uma regra de quando usar a letra S. Atenção! Em verbos terminados em isar, que sejam derivados de palavras escritas com S no radical. Veja a palavra analisar. É um verbo e deve terminar em isar com S, porque é derivado de análise, que é o radical, também escrito com S. E mais um exemplo, avisar. Avisar é um verbo e deve ser escrito com S no final, isar, pois é derivado do radical aviso, que é escrito com S. O mesmo acontece com os verbos improvisar, alisar, pesquisar e pisar. E mais uma regrinha de quando usar o S em diminutivos de palavras com S no radical. Veja aí: casinha, lapisinho, lisinho, mesinha e portuguesinho têm radicais com S, que são casa, lápis, liso, mesa e português. Não é interessante? E agora, quando usar Z? Usa-se a letra Z nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Por exemplo, razoável deve ser escrito com Z, pois razão, que é o seu radical, é escrito com Z. Veja aí. Mais um exemplo, deslizar. Deslizar sempre deve ser escrito com Z, porque o seu radical também é escrito com Z. Deslize. Isso vai acontecer em outros exemplos. Enraizado, realização, vizinhança. São derivados de raiz, realizar e vizinho, que também são escritos com C. É muito interessante essas regras que nos ensinam a usar S ou Z. Seguindo para mais um exemplo do uso do Z. Usa-se a letra Z nos derivados em zal, zeiro, zinho e zinha, no final. Por exemplo, cafezal é um derivado de café, cinzeiro, de cinza, fadozinho é derivado de um fado, avezinha é derivado de ave. Então, você já sabe, terminou em zal, zeiro, zinho e zinha, Z no final, não esqueça. E também usamos Z nos sufixos eis e esa, presentes em substantivos abstratos, originados de adjetivos. É importante lembrar que o substantivo abstrato é aquele substantivo que nomeia coisas abstratas, isto é, sentimento, qualidade, sensação ou estado. Por exemplo, tristeza, boniteza, nobreza, maciez, timidez são substantivos abstratos e são originados de quê? De adjetivos. Por exemplo, triste é um adjetivo, bonito também, nobre, macio e tímido também são adjetivos. Então fique ligado. Você vê um adjetivo bonito.
O seu substantivo abstrato vai ser boniteza. Logo, tem que ser escrito com Z. É só a gente decifrando cada regrinha dessa, para ficar fácil, não é mesmo? E aqui vamos falar de ZOS em palavras homófonas. Veja bem que estudo interessante que eu trouxe para você. É muito importante mesmo esse estudo, porque o som das palavras é o mesmo, mas veja bem, são escritas de formas diferentes e possuem também significados diferentes. É o caso, então, das palavras homófonas. Vejam, cozer com Z e cozer com S. As duas têm o mesmo som, cozer. Porém, cozer com Z está relacionado a cozinhar e cozer com S está relacionado a costurar. Veja a nossa língua, como é rica, é difícil, mas não é impossível entender. Então vamos ver. Trás. Trás tem o mesmo som de trás. Vamos ver agora o que significa cada uma, o sentido de cada uma. Trás com Z é do verbo trazer. E trás com S está ligada a atrás, atrás de algo, de alguma coisa. Interessante. Prezar. Prezar tem o mesmo som, sendo que prezar com Z significa ter consideração a, considerar alguém. É o prezado de alguém, aquela pessoa prezada. E prezar com S está relacionada a prender, prender algo em algum lugar. Nós. Nós, com Z, tem o significado de castanha, do alimento. E nós, com S, é aquela primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós. E assim, queridos, nós concluímos aqui este estudo. Eu espero que você tenha aprendido sobre o uso do S e do Z. Se você não pegou alguma regrinha, volte lá, volte na aula e estude bastante, tente entender, como eu falei há pouco, o significado da regrinha. Leia, escute novamente tudo que a professora Alice falou para você, com muito carinho. E também não se esqueça daquela regrinha inicial, que nem foi uma regrinha, foi uma dica. A dica de você ler bastante. Pega o dicionário, ler palavras com S, com Z, lê também jornais, revistas, lê na internet textos. Tudo isso é muito importante. Se você gostou deste estudo, então deixe aí o seu like. E também inscreva-se no nosso canal. Isso muito me ajuda a divulgar o canal no YouTube. Ative o sininho para que você seja notificado e não perca os nossos próximos estudos. Queridos, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.